Boa noite a todos! Feliz 2025! Estamos aqui novamente na sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier aqui de Santos, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espírita, onde estudamos o tema Jesus e a regeneração da humanidade. Hoje é a primeira aula do ano, com nosso amigo, nosso irmão, nosso professor Otacílio. Boa noite, Otacílio, seja bem-vindo e feliz 2025 novamente. Boa noite, Ronaldo, boa noite, Ana, boa noite, companheiros, amigos, irmãos de doutrina, irmãos de luta e companheiros dessa nave que vai dar mais uma volta em torno do Sol, né? Então, contando a partir de Jesus, nós vamos dar a volta de número 2025. Que beleza. Muito bom isso. Muito bom, muito gratificante estar aqui novamente, professor, por mais um ano de trabalho, estudando, aprendendo com todos os nossos companheiros, que já são aí mais de 40 nas salas. Né? Hoje temos um aniversariante, que é o Fran Carlo, falou que não vai poder estar conosco, mas parabéns, Fran Carlo, muita paz, muita saúde, muita prosperidade para você e toda a sua família. E para iniciar, né, professor, vamos fazer a prece. O senhor poderia fazer para nós a prece Vamos lá, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, pedindo ao nosso querido Mestre Jesus, que nos envolva nas vibrações de carinho, de paz, de fraternidade, a fim de podermos todos nós aqui, comungando com esses pensamentos de crescimento espiritual que todos nós fazemos o esforço de adquirir, para podermos, né, ir aumentando em nós a compreensão espiritual que todos nós vamos conquistando com esse esforço de estudo, de aprendizado, podendo com isso também enriquecer nossos recursos de servir cada vez melhor aos nossos irmãos em humanidade. Querido Mestre Jesus, iniciamos, Senhor, já este ano, o nosso estudo organizado em todas as sextas-feiras, desses dois temas tão importantes para o nosso entendimento, a nossa compreensão das verdades espirituais. O estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos e esse estudo do desenvolvimento da nossa humanidade, não é, com Jesus. Que nós possamos, Senhor, ir apreendendo esses conhecimentos e enriquecendo a nossa maneira de ver, de entender e de sentir a vida como seres espirituais que somos, adquirindo com esses conhecimentos a confiança cada vez maior nas leis divinas, que são leis imutáveis e que garante a todos nós, filhos de Deus, o caminho evolutivo necessário para que possamos, como espíritos angelicais um dia, seguirmos em frente trabalhando com o nosso Pai Celestial na formação, desenvolvimento, evolução de outros seres, outras criaturas, outros mundos, porque Deus, já sabemos disso, já compreendemos, é o nosso Criador, é a fonte inesgotável que trabalha sempre, como ensina Jesus, criando, amparando, protegendo todas as coisas do universo. Que a tua bondade, Senhor Jesus, esteja sempre conosco, nos guiando por esse caminho, como temos recebido de ti desde a formação do nosso planeta, até que possamos comungar contigo, Senhor, das belezas, da compreensão mais ampla, das verdades espirituais. Abençoe-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.
assim seja. Prece linda, professor. Para começar 2025 com tudo. Então, hoje nós vamos estudar, né, professor, o aparecimento, o surgimento. Do homem na Terra, isso. Porque a gente, na vez passada, a gente falou sobre o desenvolvimento da vida até, né, esse momento em que a família humana começa a se expressar na vida terrena. Então, nós vamos fazer uma recapitulação disso, e desse estudo que a gente também já fez no livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, porque a gente quer, na verdade, aproveitando esses ensinamentos, olhar sobre outros aspectos, que são os aspectos cíclicos do processo evolutivo, para que a gente não ache estranho a gente está chegando, né, e está iniciando nessa vida, nesse momento da Terra, essa experiência de um novo ciclo, né? Porque nós estamos falando aí, estamos vendo os espíritos chamarem a nossa atenção, os estudiosos da doutrina e a próprios estudiosos do Evangelho de Jesus falando sobre a necessidade de nosso planeta, não é, mudar de mundo de expiações e prova para mundo de regeneração. E falando sobre esse período de transição, não é, onde a gente vai deixar de ser um mundo de expiações e provas para ser um mundo de regeneração. Então, para isso, é preciso que a gente compreenda que isso não é uma coisa particular da Terra, mas isso faz parte dos processos cíclicos da própria natureza, da própria criação divina, que vai desenvolvendo as coisas em processos cíclicos, não é? Então, a gente vai ver que aqui na Terra, a vida, já falamos um pouco disso, tem processos cíclicos que vão, né, se repetindo com passo adiante. A vantagem desses processos cíclicos é que eles não são puramente repetitivos. Eles são repetitivos, mas com um passo adiante. Por exemplo, nós estamos começando um novo ano. Isto é, a Terra continuamente fica dando voltas em torno do Sol. Mas nós estabelecemos períodos para isso, porque cada ciclo completo representa para nós, não é, um reinício, um final e um reinício. Mas nós tivemos o final do ano e agora estamos no começo do ano. Teve um processo de transição do ano 2024 para o ano 2025. Mas a gente faz esses processos cíclicos e entende com isso que eles são processos continuados. Mas certamente que o ano de 2025 não será idêntico ao ano de 2024. Ele será parecido, mas será diferente, porque terá novas experiências, novas aquisições, novas realidades da natureza que vão se apresentando para nós, porque tudo muda no processo evolutivo. A evolução é uma coisa contínua, não é? E a gente vai medindo essa evolução por processos de repetitivos com modificações na próxima volta. E é mais ou menos essa a ideia também que a gente tem que projetar para a mudança da nossa humanidade, que se encontra num processo de transição de mundo de expiações e prova para o mundo de regeneração. É como se fosse o fim do ano, para a gente despedir do fim do ano e dar as boas-vindas ao começo do ano novo. Mais ou menos a mesma coisa. Só que ela é mais demorada, porque as transições do ano duram 365 dias. As transições, né, da humanidade levam vários séculos. Não é? E entre uma transição e outra, a gente passa vários milênios. Então, é importante que há um período de transição, depois um período de
construção do novo, da nova fase que a gente entra. Então, a gente precisa entender o que significa um processo de transição. Então, nós vamos repetir aqui, eu acho que não sei se já falei, mas vamos repetir para a gente entender isso. Então, imagine que a gente tem duas situações, uma situação A e uma situação B. Nós vamos sair de A e vamos passar para B, tá certo? Não há uma mudança brusca. A gente está em A e, de repente, some A e entra B. Não é assim que funciona. Então, para a gente entender isso, a gente pode, por exemplo, fazer uma análise do dia e da noite, que são períodos que todos os dias nós estamos repassando, não é? O dia amanhece, segue o dia tranquilo, luminoso, com o sol circulando e iluminando a nossa face da Terra. Depois vai escurecendo, depois a gente vê as estrelas e fica seguindo as estrelas até no alvorecer, que as estrelas vão sumindo e vai aparecendo de novo a luz do sol e começa um novo dia, certo? Então, entre o período dia e noite, há uma fase de transição. A gente pode fazer a seguinte pergunta: em que momento acabou o dia e começou a noite? Não é? Não existe um momento. Então, a gente pode fazer uma observação da seguinte maneira. Imagina que está chegando o final do dia e a gente olha para o horizonte, para o oeste, e a gente vê o sol já baixinho, e ele começa, aquela bola vermelha que fica, a chegar no horizonte. Aí ele vai descendo, vai descendo, vai descendo e some, certo? Então, vamos começar a contar o tempo a partir de que o Sol começa a tangenciar a parte de baixo dele no horizonte, tá? Aquela bola vermelha, e a gente marca no relógio quanto tempo. E aí a gente fica olhando. A bola do Sol, a esfera solar, vai sumir, mas vai continuar claro, né? Some o círculo solar vermelho, mas fica ainda claro. Está durante o dia ainda, a gente está vendo com clareza, não precisa acender luz nenhuma, está tudo claro ainda. E a gente vai olhando para o céu e prestando atenção no relógio. Aí, a partir de um certo momento, vai começando a ficar tênue a luz do sol, vai escurecendo, começa a aparecer as primeiras estrelas mais brilhantes. E a gente fica olhando, mas ainda não é de noite, porque não está vendo todas as estrelas que aparecem, só estamos vendo aquelas mais brilhantes. E a gente vai olhando o relógio e vai olhando o tempo, até que de repente, quer dizer, até que chega um momento em que a gente olha e já não tem mais claridade nenhuma e a gente começa a ver as estrelas, inclusive aquelas bem tênues, bem fraquinhas. E aí a gente pode falar assim, já é noite. Então, essa fase que já era dia e deixa de ser dia para ser noite, gasta da ordem de 40 a 50 minutos se a gente marcar no relógio, como eu sugeri aqui nessa observação. Então, vejam, mas quando a noite já estabeleceu, aí a gente fica com a noite até o dia seguinte, quando começa a alvorada. No começo da alvorada, lentamente vai clareando, as estrelas tênues vão desaparecendo, vão ficando só as estrelas mais intensas, e vai passando o tempo, vai clareando, de repente não vê estrela nenhuma mais e o sol já está visto, já saiu de trás do horizonte da Terra no começo do dia. E aí o dia, outra vez, vai durar da ordem de 10, 11 horas, e depois começa de novo a transição e entra a noite outra vez, e esse processo cíclico vai se repetindo. Então, a gente pode imaginar assim, olha, a gente gasta 10 horas de dia claro, 10 horas de noite clara, 1 hora de transição do dia para a noite, 1 hora de transição da noite para o dia.
Então, o tempo de transição, né, de 1 hora, mais ou menos, 40, 50 minutos, 1 hora, é da ordem de 10% do tempo da transição, da duração do dia ou da noite. Então, veja, a transição é só o período de 1 hora. A duração do dia é 10 horas, a duração da noite, 10 horas também. Então, a gente vê que o tempo de transição é sempre menor do que o tempo de duração daquele período. Tá certo? Então, veja, para a gente, a transição do final do ano para o ano seguinte é algumas semanas. A gente começa a contar, basicamente, o mês de dezembro já está no final do ano. E aí começa o mês de janeiro inteiro é o começo do ano. Então, é quase da ordem de 1 a 2 meses, né? Em torno de 10 meses, que é um período de transição do ano. Então, cada período de ciclo evolutivo tem um processo de transição de um ciclo para outro, que é sempre um percentual do tempo do ciclo, da duração do ciclo. Ok? Então é isso que a gente vamos analisar aqui. Quando é que a gente entrou no mundo de expiações e provas? Sei lá, talvez 15 mil anos atrás. Durou quanto tempo a transição de um mundo primitivo para o mundo de expiação e prova? A gente não tem muita ideia, mas deve ter durado aí 1 a 2 milênios, pelo menos, onde o homem foi deixando, né, de viver a vida de nômade para começar os primeiros arremedos de civilização. Então, quando a gente entrou na civilização, já estava no ciclo de expiações e provas. Deixou o primitivo para trás. Então, essa transição dura um tempo longo. Agora vai acontecer conosco a mesma coisa. Nós estamos começando a ver o sol da transição do mundo de expiações e provas se pôr no horizonte. E está começando a aparecer as primeiras, né, atitudes de um mundo de regeneração. Então, essa transição vai levar alguns séculos, vai levar da ordem de 1 milênio por aí. Não é? Então, a transição não é uma transição rápida, ela é uma transição lenta. E a gente vai ver que todos esses ciclos são assim na natureza. Então, nós vamos falar sobre a evolução do homem para a gente poder perceber na própria evolução do homem esses ciclos de transições. Tá ok? Então, vamos mostrar aqui uma linha evolutiva do aparecimento do homem na Terra. Vocês estão vendo esse quadro aí que nós estamos mostrando. Do lado esquerdo dele, pode tirar minha imagem. Muito bom. Eu vou mostrando aqui com a setinha do Mauser. Tá ok? Então vejam aqui, há 7 milhões de anos atrás, a gente aqui tinha um tronco comum, um ancestral comum para os homens e os símios. Entre os homens e os símios. A gente não existia nem homem nem símio. Existia um tronco comum que foi lentamente dos 7 milhões de anos atrás até 6 milhões de anos atrás, que são as descobertas mais recentes que a gente tem, a gente então vê há 6 milhões de anos atrás, descobriu um esqueleto novo, petrificado, que foi datado com 6 milhões de anos, de uma espécie chamada Ororhyntugenensis, que foi considerado o homem do milênio, que foi descoberto no fim do ano 2000, no começo do ano 2000, desculpe, tá certo? Na época do ano 2000 ele foi descoberto, por isso ele foi chamado o homem do milênio. E ele é o possível ancestral humano, tá certo? Ele já estava numa linhagem, que é essa primeira linha onde eu estou correndo
o Mauser, de diferenciação do lado de lá, hominídeos, do lado de cá, símios. Tá certo? Então, essa linha de cá também é uma linha divisória entre duas espécies de símios, os chimpanzés e os gorilas. Vocês vejam que as espécies vão tendo tronco comum, mas vai tendo diferenciação genética que cria espécies diferentes para dar uma linhagem evolutiva que permita ao princípio espiritual progredir, não é, de maneira sequencial, porque os espíritos que vêm, o princípio inteligente que vem atrás, que está mais próximo da espécie gorila, pega a linhagem do gorila. E os princípios espirituais que têm as aquisições mais semelhantes às do chimpanzé entram na linhagem do chimpanzé. E aqueles que estão com as aquisições mais parecidas com a dos antropóides entram na linhagem dos antropóides. E na linhagem dos antropóides, a gente tem vários níveis de evolução, ciclos evolutivos. Por exemplo, primeira, entre 6 milhões de anos atrás e 5 milhões de anos atrás, existiu uma espécie de Australopithecus, na verdade, ele é primordial, ancestral dos Australopithecus, chamado de Ardipithecus, tá certo? E ele foi encontrado vários pedaços de ossos petrificados, foram analisados a toda a forma dos ossos, as proporções e tudo mais, da cabeça, de partes do crânio, e aí foi classificado como uma espécie já diferente dos primórdios dos chimpanzés e dos gorilas, e já numa direção diferente. E essa espécie foi encontrada durante um certo período, não é? Entre 6 milhões de anos atrás e 5 milhões de anos atrás. Não é? Aí tem uma faixa que a gente não descobriu quase espécies nenhuma, mas a gente ainda vai descobrir, porque existiu. A gente não sabe se a duração do Ardipithecus durou mais tempo, porque a gente não encontrou ainda, não é, restos deles no período entre 5 e 4 milhões de anos, mas pode ter existido. Então, a gente tem falhas nessas pesquisas, por isso os estudiosos continuam fazendo escavações e buscando novas descobertas. Mas na região, em torno de 4 milhões de anos atrás, foi descoberta uma nova ossada, que não foi bem classificada, mas algumas descobertas depois mostrou que em torno de entre 4 milhões de anos e 3 milhões de anos, existia uma espécie chamada Australopithecus afarensis, que inclui a famosa Lucy, que todos vocês já devem ter ouvido falar, porque às vezes saem reportagens nas televisões falando do ancestral antigo, né? E até foi identificado como um esqueleto feminino, por isso foi batizado com o nome de Lucy, tá certo? Então, existiu uma espécie durante, vários milhares de anos. É bom a gente lembrar isso, porque foi encontrado não uma ossada só, mas várias em lugares diferentes e com datações diferentes, mas com a mesma característica. Portanto, ela mede a duração de vivência do Australopithecus afarensis por uns 400, 500 mil anos, entre 4 milhões e 3 milhões de anos atrás. Mas antes dele ser extinto, há uma descoberta nova do Australopithecus africanus, que é parecido com o afarensis, mas já tem algumas características evolutivas na frente dele.
Tá certo? Então, isso mostra que uma espécie dura concomitante com o aparecimento de outra espécie, de modo que a gente pode fazer um elo de ligação entre essas espécies, porque mutações genéticas levam à formação de novas famílias, novas espécies com características levemente diferentes, mostrando o caminho evolutivo do princípio inteligente, que, adquirindo as experiências necessárias, como Australopithecus afarensis, precisa de um corpo mais aprimorado para continuar adquirindo experiência, e aí a mutação genética, produzida muitas vezes pela sua própria necessidade evolutiva, mas também com a ação dos espíritos bondosos que trabalham os processos da vida na Terra, sob o comando de Jesus, o diretor espiritual do nosso planeta, induz essas mudanças genéticas para melhoria da formação corporal que possa atender às necessidades de evolução continuada do princípio inteligente. E aí o Australopithecus afarensis, africanos, durou um período mais ou menos de mais de 500 mil anos. E concomitante com já no período mais final da existência do Australopithecus afarensis, outras espécies Australopithecus foram descobertas, porque às vezes a mutação genética se dá de maneira tal que cria famílias diferentes, com características genéticas diferentes em diferentes pontos do planeta, não é? Porque isso depende também dessas mutações genéticas das regiões do planeta onde elas ocorrem. Então aí foi descoberto um outro Australopithecus chamado Australopithecus boisei, e também em seguida o Australopithecus robustus. Mas aí há aqui nesse ponto uma quebra de linhagem dos Australopithecus e há uma modificação genética que vai fazer com que a espécie que apareceu é mais aprimorada do que a dos Australopithecus, que vão ser extintos, e vai continuar, então, agora o Homo, a espécie humana propriamente dita, chamada Homo habilis, que surgiu cerca de 1.800.000 anos atrás. Aparece, então, o Homo habilis, que convive um certo período com o Australopithecus robustus e boisei, essas duas espécies, que são extintas, e continua a evolução da fase Homo, agora daqui para frente, não é? Aparecendo várias famílias diferentes, cada quadradinho desse aqui é uma família diferente, que depois eu vou detalhar um pouco para vocês acompanharem. Mas vejo que há a superposição de Homo habilis com o Homo erectus, que surgiu também logo depois do Homo habilis. Tá certo? E o Homo erectus durou um período de mais de 1 milhão de anos, entrando na fase final do último milhão de anos, onde ele vai desaparecer e vai aparecer famílias novas, como os Homo neanderthalenses e o Homo sapiens. Então vejam que essa figura mostrada aqui, que representa a linha de tempo evolutiva da espécie, não é, simioide e hominoide, mostra como a gente entende a regra da evolução, e a gente não pode, por isso mesmo, dizer o homem veio do macaco. Não, o homem não veio do macaco. Tanto o homem quanto o macaco vieram de um ancestral comum, mas quando diferenciou, cada um seguiu a sua linhagem, seguiu a sua linha de tempo evolutiva. Então, um gorila não vai virar um homem, um chimpanzé não vai virar um homem. Eles vão ser extintos, mas os espíritos, os princípios inteligentes, as almas que se desenvolveram nessa fase, gorila, chimpanzé, e que atingiram nível
de evolução para ser um hominoide vão ser levados para um planeta onde existe os australopitecos e seguir o processo evolutivo dos australopitecos até chegar à fase humana. Por quê que vai ter que ser levado a um outro planeta? Porque na Terra já não existe mais condições de existência dos australopitecos, eles foram extintos. Então é assim que a migração de princípios inteligentes vão se dando de um planeta para outro através da orientação e do trabalho dos espíritos angelicais que trabalham com Deus pelo processo evolutivo de novas famílias criadas por Deus de princípios inteligentes. Então, essa configuração, né, esse entendimento é preciso ficar claro na cabeça da gente, para a gente não falar coisas erradas. O homem veio do macaco. Não. Quando Darwin enunciou a teoria da evolução, não é? Do aprimoramento das espécies através da seleção natural, a igreja caiu de pau em cima dele, criticando os repórteres católicos, criticando duramente, porque não é, eles interpretaram errado a explicação dada por Darwin, dizendo que o homem tinha vindo do macaco. Não é assim, tá certo? O princípio inteligente que vai se desenvolvendo, nós não vamos nos desenvolvendo igualmente. Há princípios inteligentes que vão mais na frente do que outros. O processo evolutivo depende da individuação, e apesar dele ser, na fase animal, instintiva, mas cada princípio inteligente tem a sua individualidade, então ele pode andar mais ou menos depressa, de acordo com as experiências que vai tendo. E em função disso, ele vai precisando de espécies mais adequadas para seguir o processo evolutivo. E aqueles que vêm atrás também. Então, vai criando linhagens biológicas diferentes. Tá claro? Então, tanto o homem quanto os símios tiveram, lá 6 milhões de anos atrás, um tronco comum. Mas eles se diferenciaram cerca de 6 milhões de anos atrás e cada um seguiu a sua linhagem. E essas linhagens foram se aprimorando naquela linhagem. Porque isso é importante também a gente entender que o gorila não está estacionado, nem o chimpanzé. Eles estão lentamente fazendo modificações evolutivas. Essas modificações não são percebidas em espaço curto de tempo. É preciso de longos períodos para a gente poder acompanhar. Então, é muito importante a gente entender isso. Eu vou mostrar aqui uma outra configuração para a gente poder entender isso aqui. Então, mostra aí para mim isso. Aqui, a gente tem aqui uma família dos hominídeos e a classificação dada pelos biólogos, né, pelos evolucionistas. A família hominídeo tem uma subfamília chamada hominíneo e um gênero chamado Homo. O gênero Homo não envolve os australopitecos. Então, só envolve as espécies habilis, rudolfensis, ergaster, erectus, heidelbergensis, neandertalensis e sapiens. Vejam que é a família Homo, tá? O gênero Homo, com várias famílias, subfamílias diferentes. Tá certo? A gente pode chamar de espécies, que é o nome que se dá mesmo. Então, a espécie habilis, não é? Durou um certo tempo, a espécie rudolfensis durou um certo tempo, a espécie ergaster durou um certo tempo,
o erectus durou um certo tempo e assim por diante. Para a gente ver a superposição de duração deles, a gente tem um outro quadro aqui muito bonitinho que mostra isso, que é esse quadro aqui, ó, tá? Então, aqui embaixo, nós temos a linha do tempo, né, que vocês estão vendo aqui, a linha do tempo. Aqui é 2,5 milhões de anos atrás, 2 milhões de anos atrás, 1,5 milhões de anos atrás, 1 milhão de anos atrás, 500 mil anos atrás e hoje. Tá certo? Então, veja, o Homo habilis, ele apareceu cerca de 2 milhões e 400 mil anos atrás e durou até perto de 1 milhão e 600 mil anos. Mas essa família de Homo habilis foi contemporânea, depois de um certo tempo de vida sozinho, pelas descobertas que a gente tem hoje, apareceu uma nova espécie chamada rudolfensis em outras regiões do planeta Terra. Eles são parecidos, mas têm diferenças estruturais, biológicas, diferentes de estrutura óssea, de tamanho, de conformação da estrutura craniana, da posicionamento dos dentes. Então, por isso eles são considerados, são vistos diferentes. Então, o rudolfensis apareceu cerca de 2 milhões e 250 mil anos atrás e durou até 1.600, 1.400, não, 1.700, mais ou menos 1.700, 1.800 anos, 1 milhão e 800 anos atrás. Mas concomitante também aparece uma outra espécie chamada Ergaster, que durou até perto de 1 milhão e 500 mil anos atrás. Então, a gente teve aqui três espécies de Homo existindo simultaneamente na Terra durante um certo período. Então, vai terminando o ciclo de uma espécie e durando, tem alguns ciclos de espécie que duram menos do que outras e não se adaptam, né? Durante alguns milhões de anos não se adapta, cai fora, é extinto por alguma razão. Às vezes é extinto até por um acidente do tipo um vulcão que explode na região onde eles viviam e mata muita gente. Tá certo? Então, isso tudo aconteceu ao longo da história do nosso planeta. Mas há um momento aqui interessante, cerca de 1 milhão e 800 mil anos atrás, que aparece o Homo erectus. E o Homo erectus, dessa espécie estudada e conhecida até hoje, foi o que mais tempo durou. Ele é um primata que durou muito antigo. A gente chama essas espécies de primatas. Primatas que são primitivos, que vieram antes do homem moderno. Certo? Por isso tem o nome de primata. Então, a gente vê que o Homo erectus conviveu com o Homo habilis, com o rudolfensis e com o Ergaster durante um período. Depois, essas três espécies foram extintas e o Homo erectus continuou e foi encontrado em muitas regiões do planeta. Mais de uma região do planeta, na África, nas regiões do Cáucaso, em vários outros lugares. E ele veio e conviveu até cerca de 700 mil anos atrás, quando essa espécie foi extinta. Mas antes dela ser extinta, apareceu uma outra espécie chamada Heidelbergensis, que tem características genéticas diferentes do Erectus e que é mais evoluído que o Heidelbergensis em várias coisas. O cérebro é maior, né? A estrutura da face é um pouco diferente, né? A postura posicional é também um pouco mais adiantada, mais avançada, mais bípede do que as outras, e assim por diante. Então, é o princípio inteligente na fase humana se desenvolvendo para adquirir as características de nós hoje, o homem moderno.
Aí o Homo erectus é extinto há cerca de 700 mil anos atrás. Nunca foi encontrado esqueletos petrificados do Homo erectus mais novos do que 700 mil anos atrás. Mas, em compensação, a do Heidelbergensis foi encontrada e durou até cerca de 300 mil anos atrás. Tá certo? Mas antes do Heidelbergensis desaparecerem, apareceu uma nova família, uma nova espécie dos neandertalenses, Homo neanderthalensis, que hoje a gente chama de Homo sapiens neanderthalensis. A gente chama ele de sapiens também porque ele durou até 35 mil anos atrás. E ele foi, então, contemporâneo do Homo sapiens sapiens, que deu origem ao homem moderno. Tá certo? O Homo sapiens sapiens surgiu há cerca de 200, 190 mil anos atrás. Portanto, ele conviveu um bom tempo, não é? Um período longo, junto com o Homo sapiens neanderthalensis. E eles, hoje, a gente sabe, por análise genética na nossa corporificação e por fragmentos genéticos que a gente tira dessa estrutura óssea petrificada, porque as moléculas biológicas não são destruídas totalmente. A gente coletou pedaços de genes dos neandertais e dos sapiens antigos e a gente encontra mistura em nós. Nós temos uma parte genética herdada dos neandertalenses e uma parte muito maior genética do Homo sapiens sapiens. Então, do Homo sapiens sapiens, quando foi extinto os neandertalenses, eles continuaram e deram origem ao homem moderno, que é o homem da civilização de hoje. Isso não implica que nós paramos de desenvolver, nós continuamos o processo evolutivo, só que a gente só vai poder analisar isso aqui depois de muitos milênios na frente, quando a gente deixar também estrutura óssea petrificada para trás e nós lá modernamente, né, muito do homem do futuro, de daqui 20, 30, 50 mil anos na frente, vai poder fazer análise dessas espécies e encontrar a nossa existência nesse período de hoje. Porque o processo evolutivo continua. Nós vamos fazer uma transição de mundo de expiações e prova para mundo de regeneração, mas isso não implica que nós não vamos continuar evoluindo biologicamente também. Então, todo esse processo é um processo lento, gradual e cíclico. Uma espécie vai deixando de existir para ceder a vez para outras e vai trocando figurinha entre elas, porque elas vivem concomitante em alguns parte dos períodos. Então, vejam que a evolução do homem é cíclica, não é? Passou pelo Homo habilis, Rudolfensis, Ergaster, Erectus, Heidelbergensis, Neanderthalensis, Sapiens. E vai continuar o ciclo do homem mais evoluído que seremos. Ok? Então, é muito bom a gente entender isso e compreender. Olha só que coisa curiosa. Aqui nessa figura, no final do Homo sapiens neanderthalensis, que a gente encontra cavernas com pinturas rupestres mostrando os hábitos deles, eles já tinham muitos hábitos muito parecidos com os que a gente encontra também dos homens, do Homo sapiens sapiens. Então, o desaparecimento do neanderthalensis quase que coincide com a mudança do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas, porque depois de 35 mil anos atrás, passou mais 10 mil anos, começou os processos civilizatórios rudimentares. E o processo civilizatório já acontece na fase do mundo de expiações e provas, porque o homem primitivo, que eram todos esses aqui, até o neanderthalensis, e uma parte do Homo sapiens sapiens, não é? Como homem primitivo, adquiriu os recursos necessários para construir uma civilização. E aí
ter consciência da responsabilidade coletiva e, como consciência da responsabilidade coletiva, o sentimento de responsabilidade pelos seus atos, portanto, a capacidade de assumir o próprio resultado das suas escolhas, passando então de um mundo primitivo para um mundo de expiações e provas, porque expiação só acontece com aquele que já tem consciência da própria responsabilidade. Então veja que essa transição é uma transição que é acompanhada pelos processos cíclicos biológicos também. Então, claramente, o mundo primitivo durou um tempo muito mais longo que dura o mundo de expiações e provas. Tá certo? Depois nós vamos mudar para o mundo de regeneração, e o mundo de regeneração também vai continuar um tempo relativamente longo para dar condições a nós, através das vidas encarnatórias, com consciência da realidade espiritual agora, aprimorarmos o nosso processo de evolução material, usando o corpo físico, para domínio do espírito sobre a matéria de maneira mais completa possível, para a gente, então, passar para um mundo feliz, onde a nossa corporificação agora vai ser muito mais etérea do que essa corporificação ainda de matéria grosseira que o mundo de expiação e provas e de regeneração ainda precisa ter. Tá ok? Então, é muito importante a gente compreender nesse processo evolutivo os processos de Deus. Olha, e se Deus, na sua bondade infinita, através da ação maravilhosa de espíritos angelicais como Jesus, projetou a vida desse jeito, vocês acham que a atitude de um homem arrogante qualquer, presidente de qualquer que seja país, vai pôr um fim nesse processo evolutivo? Jamais. Então, antes dele fazer qualquer loucura para prejudicar a vida evolutiva da Terra, ele desencarna, volta para o mundo espiritual, sem criar danos irreversíveis no processo evolutivo da Terra. Porque quem comanda a evolução da Terra não são os homens poderosos, entre aspas, do mundo. É Jesus. Jesus é que é o condutor do nosso planeta. Portanto, a gente não precisa ter medo de uma guerra nuclear que vai acabar com a vida da Terra, porque isso não vai acontecer. Porque a Terra não é nossa. Nós somos moradores dela, mas nós pagamos aluguel para morar na Terra. O aluguel que a gente paga é fazer o esforço de sermos melhores. E a gente paga esse esforço a Deus, não é? E o representante de Deus, que nos vigia, nos ajuda e nos impulsiona nesse processo, é o nosso querido Mestre Jesus. Então, vejam, meus irmãos, como é importante a gente compreender esse processo evolutivo que a gente tem na Terra, para que a gente aprenda a ter confiança na espiritualidade superior e, ao invés de ficar preocupado com briguinhas bobocas dos povos egoístas ainda, a gente fazer o nosso trabalho evolutivo de implantação do bem na Terra. Nós, espíritas que compreendemos os processos evolutivos, temos o dever de ajudar a evolução do nosso planeta, começando em nós próprios a mudar o nosso comportamento para o bem comum. De acordo? Então, é muito bom a gente entender isso. Para a gente ver uma figuração, como é que a gente era feio, agora a gente é bonito, deixa eu ver se eu mostro aqui uma figura, deixa eu ver se eu tenho aqui uma figura, acho que eu não tenho. Não tenho uma figura dos homens grosseiros, mas não importa, porque a gente vê isso em qualquer lugar, né? A gente já viu isso nos livros de evolução, como a gente era feio. O homem de Neandertal era um homem muito feio, muito grotesco,
tá certo? Ele não é tão bonito que nem nós somos hoje. Hoje a gente é bonito, tem a orelha bem feitinho, nariz bem feitinho, né? O rosto delicado, né? Antes era bicho duro, cabeludo, tinha um queixo grotesco. A gente era feito para aguentar as dificuldades da vida material. Agora a gente cria proteções com a roupa, com a casa, com os bens, para proteger o nosso corpo. A gente faz até crime para poder melhorar e suavizar a nossa pele. Veja só como a gente já progrediu tanto. É muito bom a gente compreender, né? Olha só, isso aqui é uma representação, isso aqui é assim, isso aqui é um trabalho científico, não é uma coisa puramente imaginativa. Através da estrutura óssea do esqueleto, que a gente tem esqueleto de algumas espécies inteiras, a gente usa todos os recursos do conhecimento do corpo humano para fazer o preenchimento com massa, né, de carne, para poder adquirir esse formato do corpo. Isso aqui é um homem de Neandertal. Tá certo? Olha como a gente era bonitinho, né? O que vocês acham? Obrigado, Ronaldo, por colocar isso aí para a gente ver. Muito bom isso. Então, a gente já falou sobre a evolução do ser humano, né, até nós, e agora a gente pode, então, conversar um pouco a respeito disso para a gente dar continuidade, mas na próxima segunda, terça, sexta-feira, no processo de evolução e de compreensão dos ciclos evolutivos da nossa humanidade. No dia 24 a gente não vai ter, né, professor? Então a gente vai voltar no dia 7 de fevereiro com esse tempo, porque no dia 24 o professor vai estar lá dia em 24 Uberlândia. Vai ter o 8º Congresso Espírita de Uberlândia, que começa no dia 24, sexta-feira, 25 e 26, sábado e domingo, e eu vou participar do congresso. Então, na sexta-feira do dia 24, eu não vou poder fazer essa live. Então, a gente vai pular uma live aí, tá bom? O professor vai tá no céu, né, professor? Vou estar no 8º céu. O 8º céu não é o primeiro céu, não, viu, gente? O primeiro céu é só para espírito superior. O 8º céu é céu da boca da onça. Então vamos lá, professor. Tem alguns comentários aqui, perguntas. Vamos lá. Primeiro comentário, só para falar, alguém, acho que alguém citou aqui que o senhor vai estar amanhã também lá no Consolador, em Araraquara, né? Isso. Tem uma pessoa, esqueci o nome dela aqui. Ela comentou, teremos o prazer. Foi a Cássia. Foi a Cássia, deixa eu achar ela aqui. Ela falou que terá o prazer de encontrar o professor lá em Araraquara, às 3 horas da tarde. Eu vou fazer uma palestra no Centro Espírita Consolador lá. E às 10 horas da manhã, eu vou fazer um diálogo junto com o Pierre no Maison do Espiritismo. Amanhã, às 10 horas da manhã. Que foi o primeiro comentário quando você estava falando da evolução do planeta. Ele falou: alguns falam em ciclos de 27 mil anos. Pois é, depois eu vou falar um pouco sobre esses ciclos, porque, na verdade, esses ciclos estão associados com os movimentos da Terra, porque os ciclos da vida estão condicionados aqui na Terra, à vida na Terra. E a Terra tem um ciclo de 26 mil anos, que é o ciclo de precessão do eixo da Terra, precessão dos equinócios. Então, a cada 26 mil anos, a gente dá uma precessão inteira. O eixo da Terra, a Terra gira assim, inclinada, né? Como é que eu posso pegar aqui uma figura para vocês verem? Bom, imagina que minha mão é a Terra e a Terra gira em torno de um eixo que é inclinado de 23,5 graus. Esse eixo faz uma precessão em torno, né, desse eixo, faz uma precessão de 26 anos de período.
Então, por exemplo, o eixo da Terra atualmente está apontando na direção, o eixo da Terra está lá no Polo Norte, está apontando na direção da estrela polar, que está na Ursa Menor, na constelação da Ursa Menor. Tem uma estrela que está bem apontada, praticamente na direção do eixo de rotação da Terra. Ok? Por isso que a gente, quando olha para o céu, vê o céu girando, porque a Terra está girando e cobrindo, vai estar girando em torno do eixo dela. E esse eixo vai fazendo mudança de posição, como um peão cabeceando, e daqui 13 mil anos, vai estar apontando para a estrela Vega, uma outra constelação. Tá certo? E aí, mais 13 anos, volta para a estrela polar de novo. Então, esse ciclo de 26 mil anos é um ciclo que está mais ou menos relacionado com ciclos evolutivos da Terra. Mas isso tá certo? Um achismo nosso. A gente não tem confirmação plena dessas coisas, porque a gente não consegue entender ainda com muita clareza a evolução psíquica, moral e intelectual do espírito na vida terrena. A gente não sabe exatamente quando terminou o mundo primitivo e começou o mundo de expiações e provas. Do mesmo jeito que a gente não pode precisar, né, em que momento nós estaremos plenamente no mundo de regeneração. Nós estamos entrando no período de transição. E esse período de transição vai levar vários séculos. Já começou a partir da Revolução Francesa, a gente vai detalhar isso ainda, e vai continuar até a Terra ter exilada da superfície dela, na verdade, das esferas espirituais da Terra, ter exilado todos os espíritos que estão atrapalhando a evolução do nosso planeta. Porque vai ser preciso fazer uma seleção natural de quem deve ficar no mundo de regeneração e quem continua no mundo de expiações e provas. Como a Terra vai ser promovida para o mundo de regeneração, aqueles que ainda estão na fase de expiações e provas vão ter que migrar para um planeta de expiações e provas mais atrasado do que a Terra, como aconteceu com os capelinos há 12 mil anos atrás, quando eles saíram do planeta que gira em torno da estrela de Capela e foram trazidos para a Terra. 12 mil anos atrás. Então, há 12 mil anos atrás, com certeza, a Terra já era um mundo de expiações e provas, porque um espírito não pode ser degradado, né? Ele não retrograda. Ele pode sair de um mundo de expiações e prova, mas ele não pode ir para o mundo primitivo, ele tem que ir para o mundo de expiações e prova, mas no começo, mais atrasado do que a Terra. Então, uns 10, 12 mil anos atrás. Professor, tem pergunta aqui, hein? Vamos lá. O Ailton colocou, eu lembro que o senhor já comentou sobre isso, ele colocou assim, professor, o Sol é estático ou tem uma órbita a percorrer, ou gira em torno de si mesmo? Todas as estrelas da nossa galáxia giram em torno do centro da galáxia e dão uma volta a cada 220, 250 milhões de anos. A nossa galáxia já deu da ordem de 20 voltas, porque ela tem 10 mil anos. Não, desculpe, já deu mais de 10 mil voltas, de 20 voltas. É fácil fazer essa conta. A nossa galáxia tem 10 milhões de anos. O Sol tem 5 milhões de anos. A galáxia dá uma volta em torno de si mesma em 250 milhões de anos. Então, se você pegar 10 milhões de anos, dividir por 250,
milhões, 10 bilhões de anos dividido por 250 milhões de anos dá 40 voltas. A nossa galáxia já girou em torno dela 40 voltas. E o Sol, que foi criado depois da nossa galáxia, a galáxia já existiu, o nosso Sol foi criado como estrelas, estão sendo criadas ainda hoje na nossa galáxia. Então, o nosso Sol, que tem 5 bilhões de anos mais ou menos, um pouquinho menos, já deu 20 voltas em torno do centro da galáxia. Então, nada é estático no universo, tudo se move. Muito bem, professor. E aqui a Sandra colocou: posso fazer uma pergunta fora do contexto? Já peço desculpas. Como uma pessoa pressente com angústia, febre, um momento que um familiar está passando por um sofrimento no hospital, que o leva ao desencarne depois de algumas horas. O que exatamente aconteceu? Fico grata. Olha, Sandra, de fato é fora, mas é uma pergunta importante. Muitas vezes, pela ligação emocional que a gente tem com o parente, e ele pensando na gente, estando doente, mesmo longe da gente, pensando na gente, ele manda um WhatsApp, um telégrafo mental para a gente. E a gente percebe, de alguma maneira, a solicitação dele, e muitas vezes, pela ligação emocional, a gente começa a sentir as vibrações de dificuldade que o parente está passando e a gente sofre junto sem saber por quê. Isso é conexão psíquica. É o tal do pressentimento que a gente tem. Todos nós temos isso um pouco. Tem gente que tem isso mais aguçado do que outros, mais intenso do que outros. Certo? Então, quando a gente sente esses pressentimentos, o que a gente deve é orar e pedir a Deus força, coragem, para que a gente que está sentindo vença aquilo e para aquele parente que está envolvido com a gente possa também ser auxiliado, amparado pela bondade divina. É que a gente está conectado por simpatia, pelo pensamento. Aí tem um comentário aqui agora, professor, do Pierre. A forma da ferramenta indica o uso. O corpo físico indica o uso dele, quem vai encarnar nele. Isso é verdade. Por isso que quanto mais evoluído a gente for, mais a gente aprimora o corpo físico também para o processo evolutivo. A evolução do corpo físico é impulsionada pela evolução do espírito. E ele logo em seguida fez uma pergunta: qual é o estágio pré-humano de preparação para encarnar como espírito no homem? Esses já são homens, certo? Certo? Toda a fase de australopitecos que a gente descreveu são fases de treinamento desse tipo. E as fases dos símios e dos gorilas também são treinamentos para isso. E aí o Ailton perguntou: professor, da existência desses primatas, a temperatura mantém-se relativamente constante ou ocorreu muitas variações? A temperatura no planeta. Ocorreu muitas variações e muitas espécies foram extintas por causa da mudança de temperatura também, que influi no processo. Aí tem duas colocações aqui bem parecidas. Uma é do Ailton, quando você falou que antes de tentarem fazer alguma loucura, eles vão serem tirados do planeta, né? Ailton colocou: fico feliz por saber que esses loucos não vão barbarizar. Mas a gente tem que pensar ainda, Ailton, que eles são nossos irmãos, a gente tem que orar por eles, porque Jesus ensinou que devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. E a Daisy teve a mesma percepção. Bom saber que muitos loucos não serão permitidos de destruir nosso planeta. Mas eles são dignos do nosso amor e da nossa compreensão.
E a Dina colocou, professor, todas essas mudanças são planejadas no mundo espiritual e são decididas com nossas atitudes, podendo retornar ao mundo primitivo, seria uma regressão? Não, a gente não muda para o mundo, não regride para o mundo primitivo. Isso, os espíritos são claros, isso no livro dos Espíritos, dizendo que um espírito não retrograda, um espírito não regride. Tudo que o espírito aprendeu, ele é dono. Tá certo? Ele pode não usar se não quiser, mas ele é dono, ele não volta atrás, ele não perde o que ele adquiriu. Mas ele pode complicar a sua vida usando o que adquiriu de maneira inadequada. E isso enredá-lo em situações de sofrimento que atrasam o desenvolvimento espiritual dele. Então, por isso, a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, mas uma lei corretiva. Porque o sofrimento trazido pelas ações inadequadas é para que a gente sinta que não vale a pena continuar ali e mudar de atitudes para a gente se sentir feliz. Então, é uma lei digna da sabedoria do nosso Criador. Certo? Então significa... E é claro que a gente está, só para terminar, Ronaldo, claro que a gente está sob a supervisão dos espíritos superiores, sob o comando de Jesus, que orienta o desenvolvimento do nosso planeta. Então, nós temos uma evolução assistida pelos espíritos generosos. O planeta Terra não volta ao mundo primitivo, né? Mas não. Nós, como espíritos, podemos encarnar ou reencarnar em algum mundo primitivo de acordo com as nossas atitudes? Não, nós não vamos reencarnar no mundo primitivo, jamais. Nós já saímos dessa fase. Mas nós que estamos no mundo de expiações e provas, no fim dele, podemos voltar para o mundo de expiação e prova no começo. Ah, entendi. Claro. Começar de novo. Mas a gente não perde nada. Foi como os capelinos vieram para cá. Tanto é que eles não perderam nada que eles deixaram a história deles, né, de inteligência avançada. Já não era mundo primitivo. Pirâmides, quem é que construiu todas essas ruínas que a gente vê? Aquilo tudo é inteligência que não foi perdida. Eles trouxeram para cá. O homem hoje não consegue construir uma pirâmide daquele jeito, não. Consegue, se quiser, consegue. Faz até mais elegante. Não, mas sem usar o ferramental de hoje, será que consegue, professor? Consegue. Consegue. A gente tem máquinas hoje muito mais poderosas, sem sacrificar a vida humana. Não, eu estou falando, sem as máquinas, consegue, será? Com as máquinas. Não, sem as máquinas eu não sei. É mais difícil, mas provavelmente a gente tem as habilidades para isso. Tão dormentes. Quando você vê uma estátua de Michelangelo feita no mármore, tão perfeita, como é que a gente não é capaz de fazer? Claro que é. Verdade, professor. Aquelas pinturas, né? Não, a escultura, você talhar com precisão, lixar bonitinho, ficar com texto, né, com o rosto perfeito, nariz bem feitinho, olho tudo bem feito, cabelo ondulado. É muita arte, meu filho. É capaz de sim, nós somos capazes. E aqui, nós já atingimos a fase intelectual dos exilados de Capela, com certeza. Por isso nós estamos no final do ciclo. E a gente não volta para o mundo primitivo. Bom saber disso. A gente pode até nascer no mundo primitivo como missionário, mas não como castigo. E a Aparecida da gente. Ela colocou, boa noite, professor. Uau, que complexidade. Somos viajores bilenários, deve ser de bilhões. Né? Nunca vi algo tão esclarecedor. Gratidão. É bonito, mas a evolução é linda. Eu sou apaixonado pela evolução. E aqui um comentário aqui de casa, ó, da Ana. Quando damos um passo à frente, moralmente falando, vamos evoluindo também no nosso corpo. Vai ficando mais sutil. Vai ficando mais sutil, mais bonito.
que a beleza é conquista do espírito. Estou longe, hein, professor? Se você se comparar com o Neandertal, você não está longe, não. Estou lindo, estou lindo. Está lindo. E a Silvia relembrou aqui, o Tassiro estará conosco amanhã no Maison do Espiritismo, às 10 horas, horário de Brasília. Isso mesmo. Obrigado, Silvia, querida. E a Rosalina deu uma sugestão de filme aqui, professor, A Guerra do Fogo. Isso, é lindo o filme, vale a pena assistir. Peguem aí nesses canais que tem cinema e procura o filme A Guerra do Fogo. É muito bonito, eu já assisti também. E quando você estava falando daquela imagem do Neandertal, a Kátia colocou, coisa de uns 25 anos atrás, fiz uma pesquisa bem intensa sobre o homem de Neandertal, tem essas imagens. Isso. Aí ela falou que eles habitaram a região da Alemanha, uma parte deles. É. Na Espanha também. Uma parte da Espanha também. Aqui o Luiz Carlos colocou, professor, fez uma pergunta. O gene GG, também conhecido como gene da gentileza, determinou o início do fim do mundo primitivo e o início do mundo de provas e expiações? Olha, eu não tenho essa informação, não sei te dizer, Luiz Carlos, porque eu também não sei qual é o papel desse gen GG. Se está comprovado que a gente tem esse gen GG que faz a gente ser gentil, porque a gentileza não vem do corpo, vem do espírito. Vamos lá, que tem mais pergunta aqui, professor. A Sandra Maria colocou processo gravitacional, quando você estava dando aquela explicação do eixo da Terra. É uma história geológica de movimento do nosso planeta obedece às leis da gravitação, às leis da física. E ela colocou aqui que, nossa, não perderei, se Deus quiser, essa aula do início de prova, do mundo de provas e expiações na Revolução Francesa. Essa para mim também foi novidade, viu, professor? Mas nós vamos ver que começou lá. É, A curioso, regeneração começou lá, a preparação do processo de transição. curioso. A Kátia colocou, penso que esse exílio não aconteça totalmente, mas gradualmente, à medida que a maioria esteja trabalhando no bem pelo bem comum. Kátia, esse processo não é um processo abrupto também. A razão é muito simples, porque há espíritos que estão na dúvida e Deus é misericordioso e dá uma nova oportunidade. Então, não há pressa em fazer. Ele é urgente, a transição é urgente, já começou, mas não é apressada. Então, aos espíritos que têm possibilidade de fazer modificações em si mesmo para poder ficar aqui, será dada chance. Mas aqueles que estão endurecidos vão ter que experienciar isso no mundo exilado. Então, essa transição ela vai sendo feita aos poucos, não é abruptamente, porque vai usando o próprio mecanismo da encarnação e desencarnação para ir fazendo a seleção. José colocou, boa noite, professor Otacílio. Como somos espíritos imortais, podemos afirmar que somos os mesmos espíritos da formação da Terra? Gratidão, um abraço. José Luiz, essa pergunta é muito boa. Acho que a gente pode dizer o seguinte, é que como a gente tem pouco mais de 20 bilhões de espíritos na Terra, entre encarnados e desencarnados, é claro que uma boa parte dos espíritos que estamos aqui na Terra somos oriundos da Terra, mas a gente ainda tem retardatários de capela, como a gente tem também de migrações menores de outros planetas, porque um mundo não é isolado do outro, é como um país que você pode ter estrangeiro que fica lá e mora lá e casa por lá e deixa a prole dele por lá, tá certo? Então é muito semelhante a isso. Então a gente não pode dizer todos os espíritos que estão na Terra são oriundos da Terra. Não, a gente não pode fazer essa afirmativa.
mas todos os espíritos que estão na Terra são do nível de expiações e provas, tá certo? Fora os trabalhadores com Jesus, tá certo? Que vêm para cá para poder continuar ajudando a gente, mas nós somos um monte de espíritos que estamos na mesma categoria evolutiva, uns melhores, outros piores, mas na mesma categoria evolutiva. Todo mundo da quinta série. Mas entre os alunos da quinta série tem os mais aplicados, os menos aplicados e a média. Então, aqui na Terra é a mesma coisa, é uma comparação que a gente pode fazer. E tem espíritos da Terra e espíritos de outros planetas extraterrestres que estão aqui porque vieram por migrações. Quando a migração é coletiva, como é o caso dos capelinos, eles duraram muito tempo aqui. Muitos voltaram, mas outros ainda continuam aqui porque não melhoraram. Certo? Pode ser que com essa transição, se eles melhorarem, eles até podem, de repente, até continuar aqui, ou, quem sabe, dependendo do nível de evolução que atingirem, voltarem para o mundo deles lá de capela. Mas a gente não tem exilados na Terra só de capela, tem de outros lugares também. Kardec fala um pouco sobre essa migração, e eu vou ainda citar isso com mais detalhe nos nossos estudos para frente. Muito bem. E agora uma pergunta do Pierre, professor. Algumas pessoas dizem que os animais nunca serão homens. Qual seria a justiça divina aqui? Olha, bem colocado numa linguagem adequada, os animais nunca serão homens. Animal é animal. O princípio inteligente que está na fase animal, porque animal é um corpo biológico, não é? A girafa nunca vai virar homem, o leão nunca vai virar homem. Mas o princípio inteligente que está ali vai evoluindo até adquirir a consciência da própria individualidade e aí entra na fase humana. É assim que deve ser visto a coisa. E a Sandra, a hora que a gente estava falando do mundo primitivo de voltar, ela falou, como uma cebola, né? Vamos voltar para uma outra haste na mesma cebola. Ou seja, vamos voltar para o mundo de prova e expiações lá no começo. Se a gente ficar teimosamente fazendo besteira, a gente vai continuar no mundo de expiação e prova e vai ser exilado no mundo de expiações e provas. E o Ailton Cosmo, professor, comentou, um espírito evoluído pode vir para cá nos auxiliar em nosso adiantamento. Estão vindo. Já tem muitos deles nascendo entre nós. A Terra nunca deixou de ter missionários que nos ajudam no processo evolutivo. E a Ana Carolina colocou, alguns vão para o mundo de expiação e provas, e outros herdarão a terra em um mundo de regeneração. Isso aí, Ana Carolina. Vamos fazer força para a gente ficar aqui. E o Luiz Carlos colocou, esclarecendo, o genótipo GG é uma variante genética do gene que codifica o receptor de ocitocina. Pessoas com esse genótipo tendem a ter uma maior empatia e a estar em relacionamentos mais felizes. Pois é, mas isso aí é um estudo que não está ainda amplamente demonstrado, porque é preciso mostrar que todas as pessoas que são gentis têm esse gene funcionando, criando condições biológicas para que o espírito utilize, através do corpo, a gentileza. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com alguns avanços da ciência, porque uma experiência localizada não tem ainda o caráter de generalidade, mas ele é aceito como já uma hipótese verificada em alguns casos. Então, é preciso garantir a generalidade dessas informações. Mas é certo que o nosso corpo
vai melhorando a estrutura biológica para atender os impulsos cada vez melhores e mais afetivos do coração, do espírito que o utiliza. Tá certo? Então, é verdade isso. Mas essa informação é uma informação muito local, porque as pessoas podem falar assim, então vou fazer uma mutação genética no meu gene para eu ser gentil. Não, você só vai ser gentil se você aprender como ser espiritual. Não é o corpo que faz o espírito, é o espírito que faz o corpo. É esse o cuidado que a gente precisa ter. E, professor, quando a gente estava comentando lá das nossas belezas, né? O Pierre colocou, somos longe de ser lindos, mas lindos de longe. Tá bom. Se olhar de longe, não dá para ver as feiuras, né, Pierre? Tá certo. E até uma pergunta da Sandra Sorage. Professor, fiquei com dúvida. Os animais vão ou não ser um dia humanos? Gratidão. Gente, olha a linguagem. A gente precisa falar. Não é o animal que vai ser gente. É o princípio inteligente que está animando o corpo de um animal, que vai progredir para animar depois o corpo de um homem. Porque o animal não vai virar homem. Cachorro é cachorro, leão é leão, tigre é tigre, zebra é zebra, tá certo? Não é homem, homem é homem. Você não pode pegar só para você ter uma ideia, não há nem recurso de cruzamento de espécies diferentes. Porque geneticamente não dá. O gorila não cruza com o ser humano. Tá certo? O período de gestação é diferente, o número de cromossomos na célula genética deles, de genes deles é diferente. Então, não há mistura de animal com ser humano. Mas o princípio inteligente é o princípio que dura. Quando morre um cachorro, o corpo morre, mas o princípio inteligente, a alma dele, continua viva e vai continuar progredindo na fase evolutiva natural, até um dia, ao longo de alguns milhões de anos, atingir a fase do desenvolvimento de adquirir consciência da própria individualidade e entrar na fase humana. Aí ele não vai poder mais usar o corpo de um animal, tem que usar o corpo de um animal homem, de um ser humano. Essa é a coisa. Não podemos confundir, né? Porque a gente tem a mania de pegar um gatinho e humanizar o gatinho. Gato vai ser gato sempre. Cachorro vai ser cachorro sempre. Certo? E ser humano é ser humano sempre. Agora, o espírito que está habitando essas espécies, que está desenvolvendo, ele vai evoluindo. Todas as espécies vão indo, vai sendo extinta. O espírito, por exemplo, quando atinge a fase angelitude, ele não precisa de corpo humano mais. Ele é espírito. Não precisa do corpo humano. Mas se ele precisar nascer num lugar para ajudar o desenvolvimento, como Jesus veio e nasceu entre nós, vai nascer num corpo humano. Porque só o ser humano tem os recursos biológicos para garantir a expressão moral do espírito. Não sei se ficou claro. Agora ficou claro. Ficou nítido. E a Sandra Maria perguntou, professor, o espírito não retrógrada, mas Capela não é um planeta superior à Terra? É superior à Terra. Qual é o problema? Os capelinos que vieram para cá estavam, quando Capela sofreu a transição, ele sofreu a transição de mundo de expiação imprópria para mundo de regeneração. E os espíritos que estavam endurecidos na fase de expiação e provas vieram trazidos para a Terra. Não tem conflito.
E o planeta lá continua evoluindo. Os que ficaram lá viraram espíritos em regeneração. Por isso, a gente não pode, nenhum de nós aqui, na situação em que a gente se encontra atual, pode nascer lá no planeta de Capela, porque a gente não está na fase regenerativa ainda. A gente pode eventualmente visitar. Visitar é diferente de morar. Mas para ganhar essa chance de fazer visita a um planeta superior, precisa ter um mérito danado, hein? Senão não vai, não. E aqui a professora Maria das Graças colocou: boa noite, professor Otacílio, e a todos. Cheguei atrasadíssima, vou rever. Gratidão sempre. Está lá no Rio de Janeiro. Ela. Isso, Maria das Graças. Depois você pega tudo de novo e segue em frente. A Ana colocou: professor, para ajudar a Sandra, podemos chamar o princípio inteligente de espírito do animal será um dia ser humano? A gente pode chamar de alma, não de espírito. A gente chama de espírito o espírito na fase humana. Mas a gente pode dizer que os animais têm alma? Tem. Por quê? Porque tem um princípio espiritual que é imortal e que acumula experiências. Então, esse princípio inteligente, que nós também já fomos, porque já vivemos toda essa fase, tá certo? Vai progredir como nós também progredimos. Tá certo? É simplesmente isso. Então, você não pode pegar um princípio espiritual que está na fase canina e mudar ele para a fase de orangotango. Não suporta. Tá certo? Ele tem que evoluir até chegar à fase em que ele vai passar por todos os elos evolutivos até chegar à fase do orangotango. Do mesmo jeito que nós não podemos encarnar no corpo de um animal. O animal não suporta, o corpo biológico do animal não suporta a encarnação de um espírito humano. Isso aí não há regressão, não há retroagir. Uma vez que você conseguiu a fase humana, a consciência da sua própria individualidade, jamais você perde esse estágio em que você se encontra. Você só vai para frente, não vai para trás. Pronto, fechamos. E aí o Pierre colocou: há tanta distância entre o animal e o homem como o homem entre o homem e Deus. Isso. Há uma pergunta boa que Kardec faz para um dos espíritos, quando está falando da população de espíritos em mundos mais adiantados, mundos felizes. Kardec faz a seguinte proposição: se nós pegarmos os melhores homens da Terra e formar com ela, os melhores, e formar com ela uma sociedade, qual é o lugar, em comparação, que essa sociedade de homens especiais ocuparia num planeta de um mundo feliz? A resposta do espírito: a mesma que o macaco ocupa entre vós. Dá para ver a distância evolutiva? Essa distância evolutiva. A distância evolutiva do macaco para o homem é de 6 milhões de anos. Porque é onde, não é, os dois elos se diferenciaram. 6 milhões de anos atrás, a gente era um tronco comum. Isso significa que a gente está da ordem de 5 a 6 milhões de anos na frente do princípio inteligente que está ocupando o corpo de um macaco. Então, ele vai precisar de evoluir esse tempo todo para chegar à fase humana. A distância entre o animal e o homem é como entre o homem e Deus. É uma figuração. Entre o homem e Deus, a distância é muito grande.
Não dá nem para medir. O Ailton colocou: outro dia vi um cachorro que levava 3 maços de cigarro e um saco plástico na boca com um troco em dinheiro. Achei interessante. Os animais aprendem uma série de coisas. Isso não significa que eles decidem por eles mesmos. Essa diferença é essa: o animal aprende e repete. O ser humano cria, promove, adianta pela própria vontade, pelo esforço pessoal, se autossupera. O cachorro não faz isso por ele mesmo, ele tem que aprender com alguém. Porque ele faz isso por reflexo condicionado, ele não faz por decisão inteligente. E o Anselmo colocou: o que a Sandra não entendeu é que este processo não vai acontecer na Terra. Não vai acontecer na Terra, porque a Terra já não tem mais os elos intermediários. Não existe os australopitecos mais. Não existe o Homo erectus mais, não existe o Homo habilis mais. Então, na Terra não cabe esse processo. Quando o princípio inteligente está utilizando o chimpanzé aqui na Terra hoje, deu um passo evolutivo para ir para frente, ele vai ter que nascer, ser levado para um planeta parecido com a Terra na fase primitiva, para pegar os elos que contém lá e que não tem mais aqui. Os mundos são solidários. Professor, aqui o Ângela colocou: nós precisamos é aprender a tratar todos os animais, inclusive o bicho-homem, com humanidade. Já seria muito bom. Seria muito bom, mas a gente não pode humanizar os animais como o ser humano está fazendo. Os animais não são humanos. Eles são Animal é animal. animais e precisam do nosso carinho, da nossa atenção e da nossa proteção, mas no seu devido lugar, na sua devida distância. E a Patrícia Otaviana, quando você falou que a gente talvez possa visitar, se tiver um mérito, um mundo superior, ela perguntou: mas a gente visita como? Encarnando lá? Não, como espírito. A gente visita como espírito. A gente tem mensagens da mãe do Chico Xavier, Maria João de Deus, que visitou outros planetas como espírito e veio contar através de uma psicografia. A gente tem Humberto de Campos, que visitou, não é, a vida espiritual de Marte, que é mais adiantada do que nós, e descreve a vida espiritual de Marte, mas Marte não tem vida biológica, tem vida espiritual. Então, em espírito, a gente pode visitar. Mas para morar lá, precisa ter o crédito de viver no mundo adiantado. É uma visitinha. A Ana Carolina, a Lúcia colocou: gente, adoro as explicações do professor. Como gosto dos estudos com o professor Otacílio. Obrigado, minha amiga. E tem uma pergunta aqui da Maísa: professor, em meio à nossa ansiedade de tornarmos-nos eleitos para um mundo regenerado, qual a parte que nos cabe um esforço para alcançarmos tal objetivo? Afinal, a regeneração do mundo começa em nós. Isso, essa é a pergunta-chave. É seguir os ensinamentos de Jesus. Amar o próximo como devemos amar a nós mesmos. Aprender a amar nós mesmos, respeitar em nós a criação divina e transferir esse mesmo tipo de conduta para todos os nossos semelhantes. É seguir os ensinamentos de Jesus, é de controlar na gente a violência, a agressividade, o sentimento de mágoa, de rancor, não é? O desânimo, a falta de coragem, a gente pegar, né, para valer, com a nossa toda a intenção e nossa boa vontade, o trabalho de conhecermos a nós mesmos e ir corrigindo em nós tudo aquilo que a gente não quer, não é, encontrar nos outros. É fazer o esforço
de ser verdadeiro espírita. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações e pelas conquistas morais que vai conseguindo. A Ana Carolina colocou: professor, o senhor nos dá ainda mais segurança para seguirmos com o roteiro que Jesus nos exemplificou, aproveitando os ensinamentos da iluminada doutrina espírita. Gratidão. E me ajuda também, Ana, porque é esse estudo que me põe para frente, que me faz estar aqui com vocês, aproveitando o meu tempo, conversando em torno desses ensinamentos, lendo, estudando, aprendendo. Eu continuo lendo, estudando e aprendendo, gente. Eu tenho 81 anos, vou fazer agora esse mês, e não paro. A gente não tem que parar, o espírito tem que progredir sempre. Não é o corpo que vai ficando envelhecido que deve nos atrapalhar. Não é o desânimo pelas dificuldades da vida. As doenças, dificuldades, as coisas que a gente vai experienciando na vida são desafios de autossuperação. Se a gente não perder o pique de fazer esse esforço, a gente está no mundo de regeneração sem nenhuma dificuldade, não precisa ficar aflito. O professor, o pessoal ainda tem algumas dúvidas aqui. A Aparecida colocou: professor, os animais criados em casa junto com os seres humanos se adianta mais rápido? Sim, porque aprende valores, né, diferentes. Eles aprendem a ser mais dóceis, eles aprendem, você ver a diferença de um cachorro que está domesticado de um lobo que está na selva é muito diferente, tá certo? Então, é claro que a convivência dos animais com o ser humano, quando o ser humano os trata com gentileza e bondade, eles adiantam mais depressa. E para encerrar, o Pierre colocou: o animal tem um pensamento descontínuo, enquanto o homem já tem um pensamento contínuo. Exatamente. É assim que explica André Luiz para nós no livro Evolução em Dois Mundos. Nós já estudamos isso. Os animais superiores, mais adiantados da fase animal, já têm pensamentos fragmentários, pensamentos em impulso, não continuamente. O ser humano, o espírito, já tem um pensamento contínuo. Você não para de pensar. Ninguém consegue parar de pensar. Nem dormindo, né, professor? Hum? Nem dormindo. Nem dormindo. Não, dormindo está só o corpo, o espírito está fora, Não, mas... pensando e É isso que agindo. eu falo, tá pensando. A Bruna Reis colocou: quero meu sono de volta. Depois, Bruna, explica para nós a questão do sono. Desculpe se as nossas explicações tirou o seu sono, Bruna, desculpe. E o Pierre colocou: cuidado com a antropomorfia. Antropomorfia. É. Não se animalizar. Enquanto eu estava falando daquela passagem, ele falou, o Ailton comentou que esta passagem ele relata em Cartas de uma Morta. O livro Cartas de uma Morta, da Maria João de Deus, psicografia de Chico Xavier. A Helena falando: meu Deus, que aula maravilhosa. Obrigada, professor, e a todos que participaram. Hoje ficou bem mais claro. Obrigado também, gente. Nós já estamos aqui 10 horas e 42 minutos. É. Foi indo, professor, foi deixando. E o Pierre colocou: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Isso. Agora, a gratidão da Thaís pela aula esclarecedora, gratidão, professor, que possamos continuar nossa evolução, praticando e aprendendo essas maravilhosas lições. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais uma aula, passamos um pouquinho do horário, mas foi bem proveitoso, muitas dúvidas. Vamos agradecer ao professor por todo esse ensinamento passado para nós. Agradecer a Deus e a doutrina espírita. E também a Deus e a doutrina espírita, mas principalmente ao professor por compartilhar conosco esse estudo. Mas aí eu tenho que agradecer também, porque eu estou aprendendo cada vez mais. Então tá bom. Vamos fazer a prece final, professor?
Vamos. E envolvidos nesses sentimentos de gratidão, de alegria, pelo esclarecimento que aqui hoje recebemos, através do nosso querido professor Otacílio, mas por toda a pleia de espíritos que, através das obras, deixaram seus relatos, seus estudos. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso modelo e guia, a todos os espíritos bondosos que amparam este trabalho, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, pela vida que temos, pela saúde, pelos nossos familiares e amigos, e que possamos, irmãos, unidos nesse mesmo ideal da busca contínua pelo nosso melhoramento como espíritos imortais que somos, que possamos colocar em prática tudo que aqui já estamos aprendendo, já temos conhecimento, para que possamos colaborar com o nosso Mestre Jesus na evolução do nosso querido planeta Terra que nos abriga nesta vida. Continue a nos amparar, Mestre querido, a guiar nossos passos nessa jornada evolutiva, rumo ao mundo de regeneração e rumo à felicidade para a qual nosso Pai nos criou. Que assim seja, graças a Deus. Até logo a todos. Até a próxima semana, onde estudaremos a obra das causas primárias com o professor Otacílio Rangel. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Um abraço em todos vocês, que todos tenham uma boa noite e até a próxima sexta-feira. E amanhã, às 10 horas, o professor estará com o Pierre lá no canal La Maison do Espiritismo, né, professor? Isso.